Se tem Web Motors na área, tem lançamentos. Dá só uma olhada. Novo Nissan Sentra. O carro tá pra lá de diferente. Tem super esportivo na área, um dos carros mais filmados por Hollywood. Ford Mustang. E o novo híbrido no pedaço, Haval H6. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Web Motors TV. E dá uma olhada nessa novidade. E olha, a gente já chega com o novo Nissan Sentra. Sim, ele tá tecnológico, vem em duas versões e tá super diferente. Dá só uma olhada. Fala galera, beleza? Olha só, depois de Honda Civic, que ficou um tempo fora do mercado e voltou, depois de Volkswagen Jetta, que ficou um tempo fora do mercado e voltou, temos aqui o novo Nissan Sentra, outro carro que ficou um tempo fora do mercado, desde o final ali de 2021. E ele volta agora em 2023 em duas versões de acabamento, com preços entre 148 mil e 171 mil reais, que é o caso dessa aqui, a mais cara. Hoje eu vou te mostrar o que ele ganhou de legal. Agora a gente vem aqui para a lateral, eu gostei bastante dessas rodas, elas são de 17 polegadas e diamantadas em dois tons. Ela tem tons de preto e tons mais cromados. E esse é um detalhe curioso porque as rodas são mais sóbrias, são mais conservadoras, talvez com o perfil do comprador desse carro um pouco mais tradicional. Mas tem um lance mais jovial aqui. A capa preta do retrovisor. Tem nessa versão mais cara algumas opções de cores, são só 4, né? Branco, prata, preto e cinza. Elas têm o teto preto que reforçam esse acabamento, ainda mais com essa subida do friso cromado aqui na porta traseira, que dá esse estilo mais coupé para o sedã, algo que outros modelos dessa categoria já tiveram e que o Sentra ganha agora. Destaque também para o porta-malas, que tem 466 litros. É um volume bem considerável para um sedã e dentro da média do segmento de sedãs médios aqui no Brasil. Bom pessoal, espaço traseiro, olha só, o carro é bem espaçoso. A gente vai colocar na tela para você os dados de dimensões, vocês vão ver que ele é um carro muito espaçoso, muito confortável, até para quem vem aqui atrás. Embora o túnel central aqui seja um pouquinho alto, ele tenha mais ou menos uns 6, 7 dedos, o espaço para as pernas é muito bom, mas para 2 adultos, 3 já rola um certo aperto. Agora, se forem 3 crianças, tá tudo bem aqui atrás. Esse banco, por exemplo, está ajustado para mim, eu tenho 1,80 de altura e falta ainda uns 6 dedos para o meu joelho encostar, e mais uns 4, 5 dedos para minha cabeça encostar aqui no teto. Só que tem alguns poréns. Por exemplo, ele tem uma entrada USB do tipo tradicional, né, USB-A, aqui para você carregar um aparelho, e vidro elétrico nas portas, mas não tem saída de ar. São 5 saídas de ar lá na frente, 2 nas pontas e 3 no meio, e a Nissan disse que a do meio talvez venha para trazer o ar aqui para trás, só que falta uma saidinha de ar aqui no meio. Isso é uma coisa que não fica tão legal em um sedã médio como esse aqui, que custa mais de 170 mil reais. Mas pelo menos você tem bancos de couro e um descansa-braço central com porta-objetos. Bom galera, hora de dar um rolê com o novo Sentra e eu vou começar falando sobre mecânica. Lembrando que esse carro manteve o motor 2.0 aspirado, agora recebe um câmbio CVT, inclusive está no L, eu vou colocar no D para ele ficar mais tranquilo. Motor 2.0 de terceira geração, que foi recalibrado para essa nova geração. Motor esse que na antiga geração tinha 140 cavalos e agora tem 151 cavalos e 20 kg de torque, que agora tem câmbio CVT. Câmbio que tem uma pegada um pouco mais voltada para o conforto e não para a esportividade, assim como o motor. E falando em motor, a gente tem que falar de consumo. Na viagem de São Paulo para cá, até o Jardim Botânico aqui de Nova Odessa, fizemos uma média de 11,3 km por litro. Ou seja, para uma viagem que a gente fez em 1 hora e 15, um percurso de quase 100 km, até que é uma média muito razoável, muito boa, considerando que a gente veio com o pé um pouco mais pesado, quase no limite da via. Se a gente tivesse vindo mais maneiro, talvez com o ar-condicionado um pouco mais fraco, com uma pessoa só no carro e não 2
ruas, como o caso de agora, talvez o carro conseguisse ser ainda mais econômico e chegar a encostar ali nas faixas dos 15 km por litro. Teve colega que conseguiu chegar na faixa dos 15 km por litro, o que é bem surpreendente para um carro com motor aspirado, que não tem tanta tecnologia de motor como tem os rivais que usam turbo ou até conjuntos híbridos. Direção muito acertada para um carro como o Sentra, que tem essa proposta mais de conforto, de ser um carro um pouco mais sóbrio, né? Um carro mais familiar, mas a direção me pareceu muito bem acertada na estrada, em curvas um pouco mais acentuadas, e a suspensão também me surpreendeu positivamente. Ela é muito bem ajustada, muito bem calibrada para o nosso tipo de asfalto, que é prejudicado. Como agora, peguei uma lombada, ela absorve muito bem o impacto. E vale lembrar que ela tem suspensão traseira independente, o que é uma grande vantagem desse carro nessa categoria. Existem outros modelos que não têm a suspensão tão bem refinada, tão bem acertada quanto o Sentra. Isso me surpreendeu bastante e é um dos pontos a serem considerados na hora que você for pegar um sedã médio. A conclusão do vídeo é a seguinte, meus amigos. Esse aqui é o novo Nissan Sentra, um carro global que foi renovado, ganhou uma nova geração e que chega ao Brasil com um preço competitivo para incomodar quem olha para o Corolla e que também pensa em ter um Civic ou um Jetta que custa um pouco mais caro, ou até olha com carinho para o Chevrolet Cruze, que é uma outra opção do segmento. Um carro de uma marca japonesa de muita confiança e muito bem acertado. V8 na área e é daqui a pouco. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro.
Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Motor V8, ronco alto e todo mundo que passa por ele não consegue parar de olhar. De quem estamos falando? Ford Mustang Mach-1. Acelera aí, Paulinha! Fala sério, hein? É uma honra estar aqui atrás desse volante. Eu sou acostumada com carro esportivo, já dirigi de tudo, mas Mustang é um clássico, né? Um ícone. E é o meu primeiro Mustang. E de quebra já comecei com o Mach-1, né? Que é mais potente ainda que a versão Black Shadow. Então, tô aqui com uma das versões mais agressivas. Tem muita coisa legal para mostrar. Eu vou tentar, assim, trazer 10 pontos principais. Então, começando pelo nome, né? Mach-1 tá fazendo aí uma alusão à velocidade do som. Só vou fazer uma ultrapassagem. Bom, é isso. Esse vídeo vai ser um pouquinho de informação e um pouquinho de velocidade, porque não dá pra falar de Mustang sem sentir tudo isso que ele oferece. Então, voltando pro nome. Mustang Mach-1, velocidade do som. Motor. É um motor 5.0 V8 aspirado, maravilhoso, né? Aquele motor Coyote, já famoso. Então tem 483 cavalos, nem sei quantos quilos de torque, vou colocar aí na tela porque eu já até me perco aqui, porque é assim esse carro, você se envolve, literalmente. Você parece que você e o motor são a mesma coisa, então só tem vontade de acelerar mais e mais um pouquinho. Aproveitando, bora acelerar. E ele tem muita tecnologia, o que é um outro ponto, né, positivo desse carro, que são os modos de direção. Ele é muito personalizável, dá pra falar que é um carro até bipolar, porque são vários carros em um. Aqui nos modos, a gente tem mais modos que a gente costuma ver, né? Então aqui, ó, o normal, o My Mode, onde você consegue fazer a sua configuração. Tem o Sport Plus, tem pra pista de arrancada, tem pra neve molhado. Então tudo você vai mudando nesse botãozinho aqui do painel. Inclusive até o cluster central vai mudando, né? A parte visual, além, claro, da suspensão, da própria direção, né? E da sensibilidade do freio e do acelerador. Então, você realmente tem um carro possível para o dia a dia e muito bom para a pista. E essa eu acho que é uma das grandes questões, né? Nossa, mas o Mustang é um carro para o dia a dia? Ele é um carro possível? Ele é sim um carro possível, justamente em função dessas possibilidades de personalização que o carro tem. Aproveitando também para falar um pouquinho de consumo, né? Que quem compra esse carro não está colocando isso na ponta do lápis, acho que não é essa a grande questão, mas eu vou deixar as infos aí na tela. E uma crítica, viu? Esse carro tem um tanque de combustível de 60 litros, então podia ter mais. Agora ele vem com controle de tração e estabilidade, então tá realmente difícil perder o controle da traseira, né? Como era bem possível em gerações anteriores. Mas se você for pra pista, dar uma brincada, você também pode desligar o controle de tração e estabilidade facinho aqui. Mas faça isso em ambientes controlados. Ele também vem com um controle de permanência na faixa, para você ter mais segurança na hora de dar aquela acelerada, alerta de colisão, assistente de frenagem de emergência, alerta de detecção de pedestres, que são recursos que você vai usar aí mais no perímetro urbano. Então, outro destaque é o câmbio de 10 velocidades, que foi criado em colaboração com a GM. Tem a mesma caixa, né, do Camaro SS, mas tem algumas diferenças. Ele vem com um radiador maior, tem uma programação específica, né, para se adequar aqui a esse motor do Mustang. E tá muito bem encaixado. Você sente, né, uma leveza e uma progressão gostosa quando você acelera, e também sente isso na redução.
Então você sente um câmbio mais leve, com subidas assim, né, mais suaves, ele é muito esperto, mas a redução também é super acentuada, o barulho do motor reduzindo é um negócio, né, que dá um super plus, é uma delícia. E ele tem também pedal shift aqui, caso você queira ter o carro mais na mão, né, e controlando um pouco mais as marchas você mesmo. Agora, se você cansar dessa música, desse V8, coisa que eu sei que é bem difícil, esse carro tem um sistema de som premium, tem 12 alto-falantes aqui dentro, então, né, pra esse tamanho aqui de carro, realmente é muita coisa. E esse botão do Mustang aqui, My Mode, é uma outra questão, porque é aqui que o entusiasta mesmo se diverte. Ele é super interessante, você consegue customizar o som do escape, o som da partida, ele exibe indicador de força G, temperatura do ar, transmissão, do diferencial, tem tudo aqui, então você consegue realmente interagir e entendendo, né, como o carro está respondendo aos seus comandos. Na real, tenham uma experiência com o V8. Mesmo que seja só por algumas horas, eu tenho certeza que vai ser um rolê inesquecível. Essa música desse V8 vai ficar na sua cabeça, você vai querer mais. Mas para querer isso para sempre na sua garagem, só com R$566 mil. Daí, de fato, você vai ter um parque de diversões só pra você. Até a próxima, galera. Fui! Fazer carinho nele, sabe? Cuidado. Não vou devolver esse carro, gente. Nem pensar. Ele acaba de chegar ao Brasil. Já ouviu falar do Haval H6? É depois do intervalo. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro.
Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Estamos de volta com o Web Motors TV e agora com este híbrido. Ele oferece muito luxo aos ocupantes e ainda consegue ser bem econômico. Com vocês, o novo Haval H6, chegando por pouco mais de R$200 mil. Fãs de automóveis, apaixonados por SUVs médios como Jeep Compass, Volkswagen Taos, Toyota Corolla Cross, Caoa Chery Tiggo 7 e 8 ou simplesmente viciado em carro, tem uma novidade para vocês. Esse aqui é o Great Wall Motor Haval H6. E antes de falar dessa marca, eu vou contar para vocês que esse carro chega agora ao mercado brasileiro por R$209 mil. Um preço bem surpreendente para um carro que é importado da China. Quer conhecer ele comigo? Vamos embora! Ele tem um projeto para ser vendido em diversos países, por enquanto importado da China, mas em 2024 ele vai ser feito aqui na fábrica da Mercedes, que na verdade a Great Wall comprou há algum tempo. Estamos em Iracemápolis, na fábrica que era da Mercedes-Benz e que hoje pertence à Great Wall, que é justamente onde eles vão fazer esse carro aqui. Porta-malas, para quem tem interesse em saber o tamanho, são 560 litros. É muita coisa, uma capacidade bem considerável. Lembrando que os principais modelos dessa categoria têm menos de 500, então esse pode ser um dos fatores decisivos na hora de você levar o carro. Agora bora dar uma olhada na cabine. Chave presencial, botão de partida. Aqui são duas telas bem grandes, widescreen. Essa central multimídia tem mais de 12 polegadas, uma tela colorida, super fácil de mexer, super bacana, super inteligente, bem diferente das telas que a gente está acostumado a ver em carros dessa categoria. Aqui embaixo você tem os comandos do ar-condicionado, do sistema de estacionamento que tem câmera 360 graus, que tem até 9 visões do carro do lado de fora. Aqui atrás do volante, quadro de instrumentos também 100% digital, colorido, e ele também tem um avatarzinho aqui no meio, como o Honda Civic lançado agora no começo do ano, que tem um avatar do Honda Civic. Esse aqui não é tão interativo, é só o carrinho, é só o Haval H6. Então esse carro tem sistema semi-autônomo de condução no nível 2, que é aquele sistema que permite que você não escape da faixa, freie automaticamente e que o carro se adapte ao modelo da frente por meio do controle adaptativo de velocidade, o ACC, que tem Stop and Go. Então, se você estiver seguindo um carro da frente, ele vai se orientar pela faixa e vai seguir a velocidade do carro. Se o carro parar, esse carro para. Se o carro retomar a velocidade, ele também faz isso. Ou seja, ele está no nível máximo de semi-autônomo que os carros oferecem hoje em dia aqui no Brasil. Além de tudo isso que a gente falou, esse carro é super bem acabado, gostei muito da qualidade dos materiais, tanto aqui no painel do console, como esse Black Piano, como também nos painéis de porta, nos tweeters e nas saídas de som. O carro é super bem acabado, completinho, seguro, ele tem uma série de itens de segurança que modelos dessa categoria também já oferecem. Eu não comentei, mas ele também tem aqui um carregador de celular sem fio. Eu posso colocar o meu celular, ele vai automaticamente começar a carregar, o que é muito importante, porque ele tem Apple CarPlay e Android Auto sem necessidade de conexão por cabo. Então você pode fazer a conexão por Bluetooth, deixar seu celular aqui e mexer nele aqui atrás. Sem contar com o freio de estacionamento por botão, sistema Auto Hold e teto solar panorâmico gigantesco, que segundo a GWM é de série nessa versão de entrada. Bom pessoal, agora a gente vai começar aqui o nosso rolê com o Haval H6. A gente já está rodando com ele aqui há algum tempo. Deixa eu dar uma olhada no computador de bordo, porque a marca promete que esse carro tem uma média de 13 km por litro de gasolina. Lembrando que ele tem um motor 1.5 turbo a gasolina, combinado ao motor elétrico. Nessa primeira versão, a HEV,
que é híbrida auto-recarregável, você não espeta ele na tomada, você deixa com que ele se carregue sozinho, se auto-recarregue. Ela tem essa promessa de fazer 13 km por litro, que é um número muito interessante para um SUV desse peso e dessa categoria. Lembrando que ele bebe só gasolina. Nossa média está em 13,1. A gente está cumprindo o que a marca diz que o carro faz. Lembrando que a gente estamos em 2 pessoas aqui na cabine e com o ar-condicionado ligado, porque está um dia bem quente. Ele está cumprindo o que ele diz que faz. 13,2. O número segue subindo, o que é muito interessante. Esse carro, como a gente falou, tem um motor 1.5 turbo combinado a um motor elétrico nessa versão HEV de entrada de 209 mil. Mas ele tem mais 2 versões acima. A PHEV, que é plug-in, o P é justamente o que significa o plug-in, e essa é mais cara, ela custa 269 mil, só que também é muito mais forte. Essa aqui tem 243 cavalos e uns 53, 54 kg de torque, que é um número muito interessante, muito forte. Ele é muito maior do que o torque do Compass a diesel, que tem ali na faixa dos 35, 36, esse aqui tem 53. Só que assim, esse número não é focado para o lado esportivo. Então se você espera que os 53 kg de torque sejam super instantâneos e super sensitivos quando você acelera, não é essa a proposta. O carro na verdade tem um lance mais focado no conforto, e a gente sabe que se eu vou pisar agora, ele vai. Mas ele precisa de um tempo para fazer com que o carro responda, ele precisa de um embalo. Suspensão também é muito boa, o carro é silencioso, a acústica é ótima, ela bate, obviamente, quando você dá uma abusada, mas ela é firme na medida certa. Então isso significa que o pessoal da engenharia da Great Wall trabalhou bastante para fazer com que esse carro entrasse no gosto do consumidor brasileiro. Então, nesse sentido de suspensão, direção e também de freio, o carro está muito bem acertado para o nosso consumidor. Pessoal, resumo de tudo. Temos aqui um SUV médio de 243 cavalos que acelera de 0 a 100 em menos de 8 segundos, que é capaz de fazer 13 km por litro ou mais e que tem um bom espaço interno, um belo pacote de equipamentos, um belo pacote de segurança e, além de tudo, é bem bonito. E aí, o que você me conta? Gostou? Não gostou? É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido essa nossa primeira experiência, ainda que breve, com o Aval H6. A gente espera poder pegar o carro um pouco mais para frente para fazer um teste um pouco mais profundo, mas por enquanto é isso. Eu agradeço a sua presença, espero que você tenha curtido essa experiência com a gente e te vejo no próximo vídeo. Valeu! O programa Web Motors TV fica por aqui. A gente tem o próximo encontro semana que vem. E olha só, se você quiser ver mais lançamentos, já sabe, né? Tem sempre novidade também do mundo automotivo. Dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/webmotors. E tem também o nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Pessoal, a gente tem encontro marcado semana que vem, hein? Combinado? Tchau!